Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor estado e esteja com cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal para podermos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa terça-feira, dia 30 de junho, estamos encerrando o mês de junho, e a liturgia de hoje traz para nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Antes do Evangelho, convido você a me ajudar a evangelizar. Como? Compartilhando esse nosso vídeo com os seus grupos aí no WhatsApp, Facebook, enfim, seus meios de comunicação social. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas. E eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração também. Primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever também. Venha fazer parte dessa nossa grande família. Deixe também o seu like, o seu comentário, o seu testemunho, para que nós possamos também interagir. Também a sua sugestão será muito bem-vinda através do nosso canal, viu? Então vamos para o Evangelho, São Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus hoje, então, vem nos ajudar a podermos também refletir e tomar uma posição acerca de quem é Jesus. É o que as multidões na época de Jesus perguntavam e também nós hoje somos convidados a poder refletir sobre essa pergunta. Por quê? Porque a resposta vai nos ajudar a podermos então termos um parâmetro de como nós estamos então acolhendo essa proposta de Jesus. De como nós estamos, então, caminhando nessa nossa vida de fé. E para isso, então, nós também que passamos por tempestades. E aqui São Mateus, ele então narra essa tempestade acalmada, mas essa tempestade, meus queridos amados irmãos, aqui apresentada, é a tempestade que a igreja vive. A igreja de todos os tempos. E nos dias de hoje também não é diferente. Basta nós vermos então quantas pessoas aí que lançam ideologias, cultura da morte está aí predominando e tentando cada vez mais atacar a nossa igreja, denegrir a nossa igreja. Basta nós então vermos que constantemente vemos em alguns jornais algum escândalo da igreja, alguma situação que põe a igreja ali numa certa situação de ser questionada. Então nós podemos perceber que a igreja de todos os tempos, ela está sempre em tempestade. Mas essa é a igreja de Cristo. Essa igreja que Cristo é a cabeça, onde não está dormindo. Pode parecer também para nós que muitas vezes Jesus esteja dormindo, mas não está. No tempo oportuno, ele vai então agir e vai acalmar a tempestade, onde o mar e os ventos também cessarão, terão essa grande calmaria. E na nossa vida também, porque nós também somos a igreja. Quando falamos de igreja, caímos então na tentação de imaginar logo o templo físico. E não é somente isso, nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em cada um de nós. E assim então, nós podemos perceber que também na nossa vida estamos, vira e mexe, com algum tipo de dificuldade, de tribulação. Mas, meus queridos amados irmãos, muitas vezes tribulações a qual nós passamos na nossa vida não se deve então ao castigo, punição de Deus, não. Se deve à nossa infidelidade a essa proposta, a esse projeto de Cristo, a qual então nós acolhemos, que nós optamos em segui-lo. A primeira leitura de hoje, extraída do profeta Amós, narra para nós uma situação semelhante. Por quê? Nós temos o povo de Deus, esse povo que Deus então escolheu para si,
esse povo então se afastou dos caminhos do Senhor. E o profeta Amós então está denunciando as injustiças, as corrupções, tudo aquilo que então tem levado o povo na época do profeta Amós a poder então cada vez mais crescer o número de pessoas marginalizadas, excluídas. E parece até mesmo com os nossos dias de hoje. Parece que o profeta Amós está falando para nós hoje. E realmente está. Porque todos os tempos nós teremos pessoas que então se afastam dos caminhos do Senhor. E hoje ainda mais isso. Onde as pessoas pensam que esse negócio de fé, de religião, isso é coisa ultrapassada. Ou seja, tem na mente que porque a nossa mentalidade, o mundo a qual nós vivemos, vive dos modismos. E para eles, então, a fé, a religião é uma moda já ultrapassada. E não é. Porque a fé, a religião, e o que significa religião? Religião vem do latim religare, ou seja, ligar a Deus. Essa é a função da religião. Então, em todos os tempos, a religião se faz necessário porque muitas pessoas se afastam, se desligam de Deus. E a religião vem ligar novamente as pessoas a Deus. Mas, quando ela vive de fato esse propósito. Porque temos também algumas religiões, entre aspas, que ao invés de ligar as pessoas a Deus, com o perdão da palavra, ligam a pessoa à conta corrente da sua igreja. Enfim, não vamos aqui entrar em detalhes e nem julgar ninguém, mas isso acontece, infelizmente, no dia de hoje. Então, essa palavra é totalmente atual para nós hoje. E o profeta está denunciando que vamos ter que prestar contas. Imagine, prestar conta dos nossos erros. Deus é amor, é misericórdia, sim, mas nós vamos pagar pelas nossas escolhas, pelos nossos erros. Algumas situações nós já pagamos em vida. Aí está a resposta para a tribulação, a dor, o sofrimento. Muitas vezes ela é por consequência daquilo que nós optamos, daquilo que nós escolhemos para a nossa vida. E assim, então, compreendido a primeira leitura, nós podemos então lançar o nosso olhar voltando para o Evangelho. Os discípulos então estão totalmente aterrorizados. E olha que interessante. Ora, Jesus está com eles, por que ter medo? Conosco também não é igual? Diante dessa pandemia, quantas pessoas estão aí atemorizadas? Devemos temer, nos cuidar, precaver, sim, mas não ter medo. O medo não vem de Deus. O medo nos paralisa, o medo nos impede de caminhar. E nós precisamos caminhar, porque o caminho se faz caminhando. É os nossos erros, tropeços, caímos, levantamos, faz parte da nossa vida. É assim que nós vamos aprender, ou melhor dizendo, deveríamos aprender dessa forma. Infelizmente, muitas pessoas caem, mas não conseguem compreender o porquê que caíram. E tornam novamente o caminho sem pensar e novamente vão cair, porque não mudam de direção, não mudam de atitude. Então nós precisamos nos corrigir. E Deus, Ele é amor e misericórdia, porque Ele nos oferece o tempo para que nós possamos então rever os nossos conceitos, nossas atitudes e voltarmos para Ele. É o que o salmista de hoje nos convida a rezarmos. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Permitir que Deus guie os nossos caminhos. Essa deve ser a meta para cada um de nós. Para que assim nós possamos então passar pelas tempestades, tribulações, ventanias, tsunamis, terremotos, tribulações do nosso dia a dia, na nossa vida, na certeza de que no momento oportuno, Deus então vai fazer cessar toda a tempestade. E nós poderemos então viver a bonança, a calmaria. Mas para isso é preciso crer, é preciso ter fé. E uma fé sólida, uma fé madura, não uma fé de milagres, de curas somente, mas uma fé que transforma principalmente a vida do ser humano. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a podermos então crescer nessa fé, para que nós possamos então, fortalecidos com essa fé solidificada, possamos então atravessar
todos os terremotos, todas as dificuldades do nosso dia a dia, da nossa vida, no decorrer da nossa existência. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através desse nosso canal. E vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, que nos ajude a podermos sentir a presença desse Deus que não está dormindo, mas está vivo e presente na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.